coisa, o começo sempre vai sair É, claudicante, capenga, mas nunca depois a sai do gente... jeito bom. Não, não, não. E eu não sei Mas, vocês, mas eu faço um texto, daqui a pouco eu leio, corrijo o texto, daqui a pouco eu leio, corrijo de novo. Se eu for ler daqui uma semana, eu acho tão ruim, falo, nossa, mas não fui eu que escrevi isso. eu tenho essa Poxa, mania, professora. não, mas é porque a gente quer sempre melhorar e aprimorar, isso é muito bom. Eu não sei se é porque a vida inteira eu sempre fui muito cobrada, não sei, talvez seja por isso. Ah, não. Mas é assim, a gente tem que fazer, claro que nunca vai sair perfeito, né? As pessoas pensam que o perfeccionismo é uma qualidade, o perfeccionismo é um defeito, porque o perfeccionista, ele acaba não conseguindo fazer as coisas de medo de errar, né? E a gente precisa errar, é ao contrário. O erro é uma forma da gente aprimorar. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente está fazendo. Se você, eu por muito tempo fiquei paralisado, falei, não, se não saísse 100% perfeito, eu não vou mandar. Acabava não mandando. E isso é É, muito eu tenho esse ruim. problema. Não Eu pode. tenho esse Então a problema. gente vamos nos permitir fazer, e aí, fazendo primeiro, a gente já abre espaço para o novo, e já vai fazendo, vai se aprimorando. O importante é isso, gente. O importante é começar. Ninguém precisa de 10 de ponta a ponta na faculdade para ser um ótimo profissional. Não. Para a gente passar e ser ótimo profissional, a gente precisa de obstinação, precisa de vontade, precisa de estudo. Quantas horas de bunda na cadeira vocês têm? Começam a refletir sobre isso, né? Quanto tempo eu sento para estudar? Esse momento que nós estamos aqui reunidos, nós não estamos estudando, nós estamos captando informação. Hoje nós vamos falar sobre elementos subjetivos do tipo, nós vamos falar também, eu acho que vai dar tempo de falar de intercrimes, na aula que vem nós vamos falar de erro de tipo, aí eu estou captando essa informação, ótimo. O que eu faço com essa informação? Eu preciso sentar e estudar, eu preciso sentar e rever, olhar a apostila, assim eu vou internalizar. Aí eu posso, gente, fazer até um texto de 30 linhas sobre isso. Para quem? Para entregar? Não, para mim. Para eu verificar se eu entendi se eu entendi o instituto. Isso é muito bom. Vocês vão perceber que nesse texto de 30 linhas que eu pedi de metodologia, que eu enfiei um processo penal lá no meio, e eu enfiei de propósito, que é porque vocês estão fazendo direito, obviamente, vocês querem fazer alguma coisa jurídica. Mas vocês vão ler que essa pesquisa e esse fator de vocês escreverem sobre isso, vocês vão saber mais desse tema do que qualquer outra coisa, né? Porque vocês estão se debruçando para estudar. Que tal fazer isso com outros institutos também? Claro que a gente não tem tempo para tudo, mas assisti uma aula da professora Luciana, ela falou de um determinado tema, tenta escrever sobre esse tema. Primeiro leia, vai na apostila ou no material que ela passou, tentem escrever sobre esse tema, que é uma forma de vocês estudarem, né? É a forma, tudo, ele é sempre individual. Vocês não conseguem estudar em grupo. Lembra na época que vocês eram mais novos ou até no ensino médio que a gente combinava de fazer estudo em grupo? Não saía nada, né? Só saía conversa fiada, comida, mas estudo que era bom, nada. Exatamente porque o estudo é individual. É o tempo que você senta na cadeira e vai internalizar. E se você passar isso para o papel, melhor ainda. Então, façam esse propósito, peguem a aula aqui. Eu, por exemplo, peguem a aula e escrevam sobre a aula. Escrevam o que vocês entenderam. Isso vai fazer vocês internalizarem, né? Poxa, agora eu sei tudo sobre o que é dolo, sobre o que é culpa. Eu sei a diferença de dolo eventual para culpa consciente. Quando falarem lá na televisão, isso aqui foi dolo eventual, você já vai saber se o jornalista está falando tecnicamente ou não. Ele ouviu esse dolo eventual, achou bonito, começou a falar. Hoje nós vamos aprender sobre isso, mas só vai lembrar, só vai internalizar esse assunto se vocês sentarem e estudar. Tanto que na última aula, lá na aula passada, a gente estava falando sobre tipo penal. Talvez vocês não se lembrem do que a gente estava falando. E não lembra por quê? Porque não chegou a sentar e estudar sobre isso. Às vezes é isso que falta para estudante. Tem um professor Piaget, e ele falava, né, que ele morreu,
Acho que depois eu vou deixar o link para vocês no YouTube. Ele ensina a gente como estudar. Esse homem foi um divisor de águas assim na minha vida. Ele é maravilhoso. E ele fala que no Brasil existem muitos alunos e poucos estudantes, se referindo ao estudo individual depois, né? Quando você vai lá estudar individualmente. O problema é que a palestra dele é feita assim com 1h30, mas dessa 1h30 vocês conseguem. Geralmente a gente não gosta de palestra longa, né? Mas dá para extrair muita coisa. Eu vou deixar no Ava disponível para quem quiser assistir. Vamos lá. Vamos para a nossa aulinha de hoje de direito na parte geral. Vou deixar todo mundo no mudo. Quem tiver alguma dúvida sobre a atividade de metodologia, depois a gente esclarece antes de acabar a aula. Fiquem tranquilos. Conosco não tem enrosco. Mas agora vamos passar a régua e metodologia. Vamos falar sobre o nosso direito penal. E na aula de hoje, eu preparei para vocês a metodologia. Eu preparei para vocês a tipicidade. A gente vai falar sobre o que é dolo, o que é culpa. E vamos adentrar ao segundo bimestre. Vejam, vocês já passaram o primeiro bimestre assim, e a gente saiu de uma aula na faculdade ao vivo para ir para uma aula online, mas a gente não deixa a peteca cair. Vamos lá. O que é tipicidade subjetiva? Vamos internalizar isso no nosso coração. A gente está aprendendo ainda o primeiro banquinho, o primeiro pezinho do nosso banco do crime. É o maior de todos. O resto a gente vai estudar num tapa. Mas esse primeiro banquinho demanda um pouco mais. Lembra que a gente estudou aqui, né? Lá no fato típico, nós aprendemos que fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós falamos sobre conduta, movimento humano voluntário. A conduta pode ser omissiva, que é um deixar de fazer alguma coisa que deveria fazer, ou comissiva. Nós aprendemos, comissiva é ação, né? Enfio a faquinha na garganta do meu marido, é uma ação. Omissão, vejo ele infartando lá, e eu falo, nossa, ele está infartando, o que eu vou fazer? Jogo ainda um balde d'água na cabeça dele. Não, aí não é omissão, aí é ação. Olha só, eu querendo fazer maldade. Omissão, vejo a pessoa infartando lá e eu simplesmente não faço nada quando eu poderia fazer alguma coisa. Aí a omissão imprópria, as pessoas que têm o dever de cuidado. Quem são as pessoas que têm o dever de cuidado? Está lá no artigo 13, parágrafo 2º, se eu não me engano. Quem tem o dever legal de evitar o resultado, que outra forma assumiu o compromisso de evitar o resultado, que nós vamos chamar de dever contratual. O contrato não precisa ser escrito, pode ser um acordo. É o caso da babá, é o caso do salva-vidas lá do clube. Dever legal é o caso do pai, da mãe, é o policial, todos que têm um dever legal. E no final nós vamos falar do dever do garante, que é aquela pessoa que colocou a outra em risco, ele é obrigado a evitar o resultado. Falamos então da conduta. Falamos do nexo, conduta, resultado. Falamos dos crimes quanto ao resultado. Aí eu falei para vocês, olha galera, nós temos uma classificação de crimes quanto ao resultado. O resultado é modificação do mundo exterior. Eu fiz a conduta e houve uma modificação do mundo exterior. Esse resultado precisa acontecer para consumar o crime? E aí nós vimos que existem 3 classificações. Nós temos os crimes formais, materiais e de mera conduta. Nos crimes formais, existe a previsão desse resultado, mas o legislador não precisa, não é... Como que é o nome da palavrinha? O legislador, ele não fala que não precisa do resultado para consumação. Nos crimes materiais, ele vai informar qual que é o resultado e vai necessitar desse resultado para o crime se consumar. A gente vai voltar nisso quando a gente estiver falando de
agora nessa aula, acho que depois no intervalo, nós vamos falar do caminho do crime. E depois, crimes de mera conduta. O legislador nem prevê o resultado, só a conduta já consuma o crime. Então, eu falei de conduta, resultado, nexo causal. Aí eu disse para vocês que é a ligação entre a conduta e o resultado. Esse nexo pode ser quebrado, né? Quando a gente tem algumas situações que quebram o nexo causal e o resultado vai ser que a pessoa só responde pelo que ela praticou. Esse nexo causal aí, eles vão ter bastante detalhezinhos que a gente precisa rememorar. Vantagem é que vocês têm a aula gravada aqui, tem o caderninho de vocês. Essa é a teoria do nexo. Aí no final, falamos da tipicidade. Aí eu fui lá, mostrei para vocês o que era um fato típico. Falei, olha pessoal, como que funciona no nosso código? Nós vamos ter aqui a tipificação do crime e em seguida nós vamos ter a pena por aquela tipificação. O legislador, ele descreve a conduta proibida e em seguida ele vai dizer qual que é a punição. E essa punição vai estar lá descrita nos seus patamares mínimos e máximos. Lá em metodologia eu já ensinei vocês como que faz para a gente verificar se o crime é de grande, médio ou menor potencial ofensivo. É só a gente olhar qual que é a punição que o legislador colocou nesses crimes. Mas para acabar a teoria do fato típico, nós temos que falar ainda sobre a subjetividade desse fato típico, que nós vamos conhecer por aí como dolo e culpa. O que é o dolo, o que é dolo, o que é culpa? Nada mais são do que o elemento subjetivo do tipo. Deixa eu traduzir. Qual foi a vontade do agente? E aí nós vamos dividir em dois grandes campos o dolo e a culpa. Dolo, se fala assim, tá, gente? Dolo, eu vejo algumas pessoas falando dolo. Não tem que inventar. Dolo, põe a sílaba tônica no O. Dolo, o que é dolo? Dolo é vontade. Dolo é vontade livre e consciente de praticar o crime. Eu vou matar porque eu quero. Esse é o dolo. O dolo, ele pode ser dividido em algumas circunstâncias, né? Nós vamos ver que vai ter o dolo direto, o dolo alternativo. Nós vamos ter algumas classificações aqui que servem para cair na OAB. Mas o dolo, tanto faz se for o dolo direto ou se for o dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado, os dois vão ser punidos da mesma forma. E nós vamos aprender a identificar quando um crime é doloso e quando um crime é culposo também. A princípio, o dolo é aquela vontade livre e consciente de praticar um crime. Quero abortar, estou grávida, quero o aborto. Eu vou lá e tomo um remédio X, um chazinho não sei das quantas X, para abortar meu filho. Vejam, eu tive a vontade de praticar esse ilícito penal. Ou culpa. Culpa, o que é culpa? Culpa é um agir de forma descuidada. Na culpa, a pessoa não quer o resultado, mas ela faz alguma conduta que esse resultado vai aparecer. Estou grávida e aí eu resolvo, né, sei lá, pular de paraquedas e eu tenho uma emoção muito grande que faz com que eu perca a criança. Ou eu tomo algum chá louco lá, chá de... Minha tia que é doida dos chás, né? Tudo é um chá para ela, tudo é chá. Então eu tomei um chá X. Chá X é legal. Tomei um chá X e aí abortei meu filho. Vejam, não era a minha intenção, mas eu fiz alguma coisa sem saber que o resultado foi a morte do produto da concepção. Então vejam a diferença gritante entre o dolo e a culpa. Esse aqui é o principal para a gente perceber. A culpa sempre vai ser punida de uma forma mais amena. A culpa vai ser punida de forma mais amena, de uma forma com a pena mais baixinha. O importante aqui é a gente identificar. Os crimes são colocados na lei,
ou no Código Penal, ou na legislação extravagante, né? Ou seja, o que é legislação extravagante? As leis que circundam o nosso sistema jurídico, que tem tanto peso quanto o Código Penal, só que elas não estão dentro do Código Penal, elas estão fora. Por exemplo, lei de tráfico de drogas, lei de organização criminosa, lei Maria da Penha, todos os tipos de lei lá, esses crimes que estão dispostos nessas leis, eles são feitos de forma dolosa. Então, vamos pensar que a regra do nosso sistema é que todos os crimes sejam dolosos. As pessoas vão fazer a prática do crime porque elas querem. Mas o legislador vai escolher alguns crimes ali no meio que ele vai punir como culposo. Quando, professora? Vou mostrar e vai estar escrito no código bem bonitinho. Por exemplo, eu tenho lá o crime de furto. Subtrair para mim ou para outra e coisa alheia móvel. Veja, minha vontade é de ter para mim uma coisa que não é minha. Como essa pessoa não vai me dar, eu vou lá e tiro da esfera da vigilância dela, não uso nenhum tipo de violência, nem de grave ameaça, também não dou um chazinho para a pessoa desmaiar, eu simplesmente tiro da esfera de vigilância dessa pessoa. Esse crime, então, ele é doloso. Eu tive a vontade de tirar. E aí o legislador vai colocar assim, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ponto. Eu já pressuponho que o crime é doloso. Como que eu vou saber que o crime é culposo? O legislador vai sinalizar para a gente. Ele vai dizer assim, modalidade culposa, ele vai escrever. E aí, quando ele escreve, ele vai dizer qual que é a pena para o crime culposo. Mas vão ter casos, e esses são os mais importantes, em que o legislador não vai definir uma punição para o crime culposo. Ele simplesmente não vai colocar nada. Se ele não coloca nada, só pune na modalidade dolosa. Só. Aí a gente tem que perceber a seguinte estratégia. E se houve o crime, porém de forma culposa, mas o legislador não colocou na lei a punição pela culpa? Nesse caso, não haverá crime. Por quê? Se não pune na modalidade culposa, não vou ter crime se o crime foi culposo. Essa semana eu estava discutindo com um colega exatamente isso. Olha só, olha que exemplo interessante, né? O rapaz, ele estava se relacionando pela internet com uma menina. Ótimo, né? Imagina coisa linda. Encontra lá no site de paquera, né? Eu estava lá no bate-papo do UOL, sei lá onde, uma menina e começa a conversar, linda, não sei o quê, coisa mais brega, tudo bem. Aí o rapaz falou assim, vamos conversar no WhatsApp? Vamos! Parece que não conseguiam conversar ali, vamos conversar no WhatsApp. E no WhatsApp dela, ela estava com uma foto que dava para perceber que era uma mulher, vai? E aquela troca de mensagens e tal, e tal, e tal. De repente, algum adulto pegou essa conversa. A menina tinha, parece que 12, 13 anos. Era uma adolescente, 12, 13 anos. E estava num papo quente lá com um rapaz que era maior de idade. Então, vejam nesse caso. Tem uma tipificação penal, né, que vai chamar estupro de vulnerável, né? Quando você tem qualquer ato libidinoso, e o STJ vai dizer que pode ser à distância, não precisa ser físico, né? Por exemplo, mostrar órgão genital, está satisfazendo o libido, nós vamos chamar de ato libidinoso. E aí, olha só o que acontece nesse caso. Aquela pessoa que estava do outro lado, ela agiu de forma descuidada? Sim, porque ele devia ter extraído mais informações daquela pessoa para saber se não se tratava de uma criança ou um adolescente. Mas não foi isso que ele fez. Ele achou na cabeça dele que era uma pessoa adulta e continuou conversando, e aquele papo vai, uns papos meio esquisitos foram e tal. Vejam,
Nesse caso, essa pessoa, para ser punida por um crime de estupro de vulnerável ou algum tipo de pedofilia, que seja, ainda não identificamos qual era o crime, ele tinha que ter a vontade e a consciência de estar praticando esse crime contra uma pessoa menor de idade. Mas não era nesse caso. Nesse caso, ele acreditava que fosse, olha o dolo, a consciência dele era que fosse uma mulher de 18 anos. Então, vejam, quando chega lá no tipo penal para a gente punir, a gente só consegue punir aquela pessoa pelo dolo. E o dolo vai dizer que a pessoa teve consciência do que ela estava fazendo. E ele achava que ele estava lidando com uma pessoa maior de 18 anos. Nesse caso, não existe esse crime na modalidade culposa. Então, ele não responde pelo crime. Veja, parece complexo, mas é simples. Mesma coisa do furto. No furto, eu pego lá alguma coisa, pego um guarda-chuva preto e levo para minha casa. Subtrair coisa alheia móvel. Mas eu achei que aquele guarda-chuva fosse meu. Então eu não tive o dolo de subtrair de ninguém. Eu achava que esse guarda-chuva era meu. Então essa conduta foi culposa. Vejam, eu não tomei o cuidado necessário. Nesse caso, vai ter punição? Opa, preciso ir lá no artigo 155 e o restante para verificar se existe esse crime na modalidade culposa. Se existir, vou ser condenada por culpa. Se não existir, não houve crime. Então, inicialmente, é isso que a gente precisa determinar. Vamos aqui, então, para eu ler para vocês, começando pela modalidade dolosa. Vamos lá, o que está escrito aqui. Tipicidade subjetiva, dolo e culpa. Os tipos incriminadores são, em regra, dolosos, pois o dolo está implícito, ou seja, está subentendido em todos eles. A culpa, no entanto, só terá relevância penal se expressamente prevista no tipo penal. Regra da excepcionalidade do crime culposo. Isso aqui tem que ficar bem explícito na cabecinha de vocês. Que o dolo... Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Regra, dolo, é igual vontade de praticar o crime. Culpa, exceção. Nossa, o jeito que eu escrevi exceção. Exceção. É a culpa. Culpa é um agir de forma descuidada. Só será punido se existir previsão legal. Legal. Vamos mostrar para vocês isso? Descuidada. Vamos mostrar para vocês isso lá no Código Penal. Eu vou projetar a tela aqui lá no Código Penal. E vão anotando as dúvidas aí de vocês para a gente poder esclarecer. Vai aparecer o Código Penal. Olha como demora para... Eu mandei esse vídeo faz tempo para... Gente, eu não estou conseguindo projetar o código. Peraí, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu colocar o Código Penal aqui para ver se vai. Tivemos problemas técnicos. Não quer responder. Oh, misericórdia. Daqui a pouco vai aparecer o dinossauro aqui dizendo que no computador. O computador, professora, tá igual ao meu sonho. 24 horas para começar a... Olha.
Vou te falar, viu? Vamos lá. Aqui, deixa eu colocar aqui. É código. É que não dá para vocês enxergarem aqui. Tem uma telinha preta aqui na frente do aplicativo e eu não consigo tirar esse raio dessa telinha preta da minha frente. Aí eu fico aqui, cara de paisagem. Eu já fico de Qualquer manhã. coisa reinicia, professora. Ah, Maria, que eu vou largar os 6. Não, mas vamos aqui, ó. Vamos que vamos na fé. Dá um trabalho para reiniciar, gente, porque aí eu tenho que restabelecer a conexão. Vamos aqui. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Ó, vamos lá. Aqui. Quero só mostrar para vocês a modalidade do crime culposo. Ó, quando eu falo, vocês estão vendo? Acho que vocês não estão vendo. Deixa eu tentar aqui. Eu quero que vocês vejam o Código Penal. Deixa eu compartilhar lá novamente. Estão vendo o Código Penal? Sim. Legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, diferença aqui. Homicídio simples. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando o artigo não traz nenhuma menção, ele é, regra, doloso. Então, eu matei por vontade. Matei porque eu quis. Então, aqui, regra que ele seja doloso. Diminuição de pena. Ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, vejam, ele tinha vontade de matar, só que ele matou porque ele estava impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, né? Ele foi lá e matou o estuprador da filha. Então, vejam, ele tinha vontade de matar, mas ele tinha um relevante valor para fazer isso. De qualquer maneira, esse crime é doloso. Homicídio qualificado. Até agora não falaram nada de dolo e culpa, então eu presumo que seja doloso. Isso é o que manda dizer. Se o homicídio é cometido mediante paga, promessa de recompensa, vejam, tudo modalidade dolosa. A modalidade culposa vai estar aqui embaixo, ó, e vai vir bem sinalizada. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Olha só então, gente, e é um crime de médio potencial ofensivo. O crime é culposo, o que vai acontecer então? O legislador vai sinalizar a culpa. Isso significa que, se o crime aconteceu de forma culposa, para ele ser punido, precisa estar escrito no artigo. Vamos mais para baixo achar um crime que não tenha previsão culposa. Vamos lá. É muito grande. Vamos lá. Infanticídio. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre modalidade culposa. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de 2 a 6 anos. Não tem modalidade culposa. Vejam, só tem o infanticídio na modalidade dolosa. Se a mãe é imbuída pela influência do estado puerperal mata o filho culposamente, ou seja, vamos pensar que ela, que na verdade vai cair a omissão imprópria. Mas vejam que esse crime de infanticídio, eu não tenho a modalidade culposa, então só dá para punir a pessoa na modalidade dolosa. Não tem homicídio culposo, não está escrito aqui porque não tem. Aborto. Não existe forma culposa de aborto. Ou você aborta por vontade, ou se o aborto for culposo, não vai ter punição para gestante. Tem até forma qualificada. Quando exclui isenta de pena, ó, aborto necessário para salvar a vida da gestante, gravidez resultante de estupro. No caso da lesão corporal, tem uma modalidade culposa. Vamos achar a modalidade culposa.
corporal culposa. Então, se tiver uma lesão corporal, a lesão corporal pode ser culposa. Vamos ver outros crimes. E aí, pessoal, inicialmente falando, para que uma pessoa tenha punição por um crime culposo, tem que estar previsto na lei. Senão, simplesmente não vai ter crime. Vamos lembrar do princípio da legalidade, que para existir o crime precisa estar descrito na lei. Vamos então aqui, essa primeira parte então aqui, maravilha, se tiver dúvida eu esclareço depois. Vamos estudar a modalidade dolosa inicialmente. Dolo. Dolo é a consciência e vontade de realizar. Deixa eu aumentar. Dolo é a consciência e a vontade de realizar os elementos objetivos do tipo. Não importa a espécie de dolo, todos são punidos da mesma forma. Dolo, então, é a vontade de praticar o crime. Eu estou praticando o crime porque eu quero o resultado. E aí nós vamos ter espécies de dolo. Nós vamos ter o dolo direto, que é dividido em dois, e o dolo indireto. Esses são os mais importantes. Vão ter várias classificações que eu remeto vocês a irem lá na apostila dar uma olhadinha. Esses aqui são os mais importantes para nós, para a gente diferenciar. Dolo direto, também chamado de dolo de primeiro grau. O que é isso? O autor faz a previsão do resultado e atua para alcançá-lo. O autor quer a morte do seu desafeto e atira contra ele. Qual que é o resultado da minha conduta? A morte. Eu quero, então, matar fulano de tal. Eu vou atuar para essa morte. Esse é o dolo direto, é o dolo mais simples que a gente conhece. Eu quero a carteira da pessoa. Ela bobeia, levanta, tô lá num consultório médico, e aí eu tô aqui bem sentadinha. Que eu olho do lado, a pessoa levanta e esqueceu a carteira. Eu, corintiana que sou, olho só para a pessoa saindo, vou lá e escondo a carteira. Isso é dolo, isso é vontade de praticar o crime. Pronto, simples. Só que esse dolo direto, ele pode ser dividido em dois, né? Eu tenho de primeiro grau e o de segundo grau. De segundo grau, nós vamos chamar de dolo das consequências necessárias. Vamos lá. Dolo de segundo grau, dolo das consequências necessárias. É a situação em que o agente prevê o resultado que deseja e sabe que mais consequências ocorrerão, mas age mesmo assim. Então, quando a gente fala de dolo em segundo grau, são os dolos da consequência necessária. Eu quero matar o meu marido, então eu vou tirar os freios do carro dele. Mas eu sei que ele dá carona também para um vizinho. Todo dia ele sai daqui, né? Ele vai, pega o carro, pega o vizinho, que ele é uma pessoa muito ambientalista, não quer que o vizinho dirija, e aí ele vai descer a ribanceira sem freio. Eu sei que, infelizmente, vai morrer o vizinho também. Mas quem mandou estar na hora errada, no lugar errado, na hora errada, não é assim? Esse dolo, eu tinha vontade de matar o vizinho? Não, mas foi uma consequência necessária. Nesse caso, vou responder por homicídio doloso, 2 homicídios dolosos? Vou, porque eu sabia que isso ia acontecer, mas tanto faz. Então a gente vai falar que é dolo de segundo grau. Eu quero matar meu marido, eu jogo uma granada dentro do escritório dele, mas eu sei que no escritório dele existem mais 3 pessoas trabalhando e todo mundo vai morrer. Dolo de segundo grau. Ele morreu em dolo de primeiro grau porque era minha vontade direta de matar aquela pessoa. Mas as outras pessoas que morreram em consequência disso vão ser classificados em dolo de segundo grau. Por quê? Podia ser qualquer pessoa, podia não ter ninguém ali, como podia ter qualquer outra pessoa que ia morrer. Esse é o dolo de segundo grau. Eu vou responder de forma dolosa, mas não era bem aquilo que eu queria. Mas aconteceu. Que fatalidade, né? Esse é o dolo de segundo grau. Esse é o dolo direto. Nós temos o dolo indireto também. Atenção para a classificação, porque isso aqui é a coisa mais legal que tem de perguntar em prova, né? Eu misturo tudo e aí eu quero que você saiba qualquer um, qualquer outro. Então, dolo direto a gente já viu, né? Que eu tenho... No dolo direto a gente já viu que eu tenho o dolo de primeiro grau e o dolo de segundo grau. E o dolo indireto é o campeão de audiência aqui.
Eu tenho o dolo eventual e o dolo alternativo. Vamos ler. Dolo eventual. O agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo, ou seja, concorda antecipadamente com o possível resultado, possível risco, né, de resultado lesivo. Tudo bem se acontecer, não me importa. No dolo eventual, o importante para o autor é a manutenção da conduta. O resultado é apenas um preço que ele aceita pagar. Olha só o dolo eventual. O dolo eventual, a pessoa, na hora da conduta dela, ela sabe que o resultado pode vir, mas ela não se preocupa com o resultado. Se morrer, morreu, né? Eu vou continuar acelerando meu carro, não importa que eu passe na faixa de pedestre e alguém se jogue debaixo do meu carro ali a hora que eu estiver atravessando. É aquela pessoa egoísta, que ela não se importa com o resultado, ele não vai parar de acelerar, não importa o que aconteça. Pode ser que dê sorte e não aconteça nenhum resultado. Mas se acontecer, tanto faz. Esse é o dolo eventual. Ele não para a conduta dele por conta das outras pessoas, tá? Já vou dizer um macete aqui, o problema é que está gravando, né? Mas tem um macete aqui que vocês não vão esquecer nunca, esse dolo. Dolo alternativo. Na hora de diferenciar um do outro lá embaixo, eu falo. Dolo alternativo, olha só. O agente prevê e deseja um ou outro resultado. Exemplo, né? Matar ou ferir. O autor vai atirar. Se matar ou ferir, tanto faz. Nesse caso, se a vítima morrer, o autor responde por homicídio. Se a vítima se ferir, ele vai responder por tentativa de homicídio, porque ele tinha a intenção de matar. Vai persistir o dolo de matar. Então, na alternativa é assim. Ele prevê o resultado lá na frente e tanto faz se matar a pessoa ou se essa pessoa somente se ferir. O dolo dele é de matar, mas se a pessoa tiver sorte e só se ferir, vai responder por tentativa. Eu lembro desse dolo alternativo aqui, eu lembro da minha mãe. Quando ela ficava brava com a gente, né? Ela tacava na gente o que ela tivesse na mão. Tá brava, tá brava. Aí você sai e bate a porta. Ou você não deixa ela falar, ela quer brigar. Não deixa ela gritar. E ela não era muito violenta, não. Minha mãe é escorpiana, vocês imaginam, né? Então, se ela tivesse na mão um grampeador ou um machado, alguma coisa, ela tava com raiva, ela atacava. Se a gente simplesmente morresse, o dolo dela seria de homicídio. Mas se decepasse só o bracinho, o dolo seria de homicídio também. Tanto faz, ela atacou. Mas o filhinho teve sorte, só teve o bracinho decepado. Então, nesse caso, teve uma tentativa de homicídio. Vejam o dolo alternativo. Tanto faz se eu matar ou ferir, mas eu vou tacar isso nele que eu tô com raiva. Esse é o dolo alternativo. Quem conhece minha mãe vai ver a fera que ela é, né? Vai ver a fera que ela é, tadinha. Nunca matou a gente, mas ameaçar, ela ameaçou. Que maldade. Mãe, se a senhora estiver assistindo, eu sei que a senhora assiste todas as minhas aulas, te amo. Então, olha lá as gradações de dolo. Vamos voltar aqui. Eu tenho o dolo direto e o dolo indireto. Olha só. No indireto, eu divido em dolo eventual. Vou continuar com essa minha conduta, tanto faz o que acontecer. E o dolo alternativo, eu aceito qualquer um dos resultados. Posso matar, posso ferir, também não estou nem aí. Vejam que no dolo, eu sempre vou ter uma conduta voltada ao resultado do crime. Eu uso bastante aqui o resultado morte, mas quando a gente fala de dolo, pode ser qualquer um dos crimes, qualquer um. Mas o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade exarada pelo agente que está cometendo o crime, é a vontade de cometer o crime. Ele sabe o que vai acontecer. Vamos descer aqui. E aí, falamos do dolo e não se preocupem que já já a gente vai fazer uma comparação de dolo e culpa aqui. Nós vamos partir para a parte da culpa. O que é culpa? Culpa é o outro lado da moeda. Eu tenho de um lado o dolo, do outro lado a culpa. Vamos entender o que significa culpa. Esqueçam aquela frase assim: ah, mas fulano não teve culpa.
Esse culpa não tem nada a ver com o crime culposo. O crime culposo, ele nada mais é do que um descuido. Aconteceu um fato típico por descuido. E aí nós vamos ver as modalidades de descuido que pode existir na nossa lei penal. Vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês. Tudo isso eu recortei e colei da apostila. Conceito de culpa. Culpa é uma quebra do dever de cuidado. Quebra do dever de cuidado. Vamos ver o que é isso. Os deveres de cuidado são regras culturais, mas podem ser legais, como, por exemplo, os previstos no Código de Trânsito. Quais são os deveres de cuidado enquanto a gente dirige uma máquina mortífera, que é um carro, né? Eu preciso dar seta, eu não posso ultrapassar no sinal vermelho, né? Eu tenho que dar a passagem para outra pessoa, não posso ficar bravo, ficar xingando as pessoas dentro do carro. Aliás, não tem coisa mais estúpida nessa vida do que ficar arrumando confusão no trânsito, né, pessoal? Deixa aí, às vezes a pessoa quer tirar o pai da forca. Deixa aí, vai com Deus, pessoa. A gente vê por tanto dia tanta pessoa morrendo por causa de briga de trânsito, né? Coisa terrível. Outra coisa terrível que a gente tem que tomar muito cuidado no trânsito são as pessoas que dirigem com o celular na mão. Então, começou a dirigir, gente, faça esse voto. Coloque o celular dentro da bolsa ou coloca em algum lugar que você não veja, porque celular é um perigo, está matando mais pessoas do que a bebida alcoólica. Às vezes é preferível você dirigir com um monte na cabeça do que segurando um celular. Porque você está ali vendo, imagina, o Giannichini descobre seu telefone. Rapaz, você vai estar lá dirigindo, você vai querer dar atenção para ele, né? Isso é um perigo, pode acabar com a sua vida, com a vida de outras pessoas também. Então, fica essa dica aí. Vai dirigir, guarda o celular. Esses dias eu estava dirigindo aqui e eu vi um motoqueiro com o celular na mão, mandando mensagem. Eu falei, pronto, é o fim dos tempos, né? Não falta acontecer mais nada. Olha o perigo. Então, essas condutas descuidadas dentro do carro, dirigir, mandando mensagem, dirigir, mandando áudio, vejam, eu estou descumprindo com um dever objetivo. Qual que é o meu dever objetivo? Obedecer às regras de trânsito. Eu não posso, eu tenho que ter 100% de atenção com o que está acontecendo ali na frente, né? Na verdade, a gente que é motorista, a gente tem uma visão aqui na frente, mas a gente tem que ver lá na frente também, né? Olha para lá. Às vezes o trânsito está parando lá na frente, você está olhando aqui e você bate. Então, você tem que dar essa atenção o tempo todo. Se você não tiver com o celular na mão e alguém se jogar em frente ao seu carro, não dá tempo de parar, justamente porque você estava entretido, ponto, você vai responder por um crime na modalidade culposa, porque você não atendeu o dever de conduta de se preocupar com o trânsito, né? Então, quando ele fala aqui, são dever de cuidado que está nas regras culturais ou no própria lei, no próprio código, vejam que a pessoa pode se incriminar de bobeira, né? Olha a diferença. Estou aqui mexendo no meu celular, vem um suicida, como aconteceu, acho que tem uns 3, 4 anos aqui na Regis, um rapaz se jogou na frente de uma moto e se matou, né? Só que um motoqueiro também morreu, enfim, mas vamos pensar que esse suicida se joga na frente do carro do nosso cliente e o nosso cliente estava ali prestando atenção, mas ele não conseguiu parar. E ele vai provar que não conseguiu parar e morreu. Nesse caso, ele vai responder pelo crime doloso ou culposo? Vamos analisar o que a gente viu de doloso. Doloso é vontade de praticar o crime. Ele não tinha vontade de praticar o crime, né? A pessoa que se jogou em cima dele, o dolo estava na pessoa de se matar. Como suicídio não é crime, não responderia teoricamente por nada. E aí, ele se jogou na frente do carro. Dolo o motorista não teve. Vamos analisar se ele teve culpa. Ele agiu com um comportamento descuidado? Não, ele estava dirigindo na velocidade da pista e não conseguiu parar. Nesse caso, como não houve culpa e não houve dolo, não há crime. Não tem vai cair aquele pezinho da tipificação e cai o fato típico. Vejam, não existe crime sem dolo e sem culpa. Espera aí que eu já abro para a pergunta de vocês. Só mais um pouquinho eu já abro. Acho que
Tem alguém abrindo o microfone aqui? Já abro, eu sei que isso aqui é um tema polêmico. Porém, vamos no mesmo exemplo lá do crime culposo. Vamos pensar que na hora em que essa pessoa vai querer se matar, se jogar na frente do carro do nosso cliente, o nosso cliente esteja mandando uma mensagem. Até tinha jeito dele frear se ele tivesse prestando atenção, mas foi de repente e ele atropela a pessoa e mata porque ele estava num dever descuidado, ele estava mexendo na mensagem. Nesse caso, pessoal, ele vai responder por homicídio culposo, porque ele não estava atendendo o dever dele de cautela, de evitar o acidente. Então vejam o que é a modalidade culposa. Você, não importa a conduta do outro, o que vai importar é você. Você estava agindo com o dever de cuidado? Se a resposta for sim, você não está no crime culposo. Mas vamos ver os elementos para eu caracterizar aqui. Previsibilidade. A culpa tem que ser previsível, né? Partindo da conduta tipo tida como descuidada, o resultado deve ser um desdobramento esperado, previsível. O que é previsibilidade da conduta? Eu não posso culpar alguém. Peraí, gente, alguém abriu o microfone aqui. Peço para não abrir o microfone, só quando eu autorizar, senão fica um barulhão aqui. Obrigada. Olha lá o crime culposo. Eu preciso da previsibilidade do resultado. Esse resultado tem que ser previsível a qualquer um, né? Olha só a previsibilidade do resultado. Eu chego por minha sobrinha de 3 anos, né? Não tenho sobrinha de 3 anos, mas faço voto que minha irmã engravide logo. E aí eu falo assim, ela quer ter um menino, né? Aí eu falo assim, não sei como que vai ser o nome do menino, mas eu falo assim, Juninho, fica brincando aqui que a tia já vem. Aí ele fala assim, tia, posso brincar com aquela faca guinso que corta cano? Pode! A tia Marisa é uma tia legal, gente fina. Eu dou a faca para ele cortar. Aí, vejam, se eu não tenho a previsibilidade que isso vai dar merda, ou se eu tenho, previsível isso para qualquer um que você dá uma faca para uma criança de 3 anos, ou ele vai se cortar, ou ele vai cortar alguém, alguma coisa vai acontecer. Então, o meu descuido de deixar uma faca com essa criança, o que acontecer com ela, eu sou responsável. Vejam que eu agi de forma culposa, descuidado. Ou eu larguei uma faca lá, sabia que podia acontecer alguma coisa, ele foi lá e pegou. Diferente seria se fosse uma coisa totalmente imprevisível. Estamos lá em Bali, ó que chique, estamos lá em Bali e ele está fazendo um castelinho de areia. Eis que vem um tsunami. Nesse caso, eu não posso prever que vai acontecer um tsunami ali e essa criança vai ser engolida pela terra. Nossa, que horrível esse exemplo, né? Mas é só para ilustrar. Porque precisa ser previsível. Não é previsível que tenha o tsunami, que o helicóptero caia em cima da cabeça da gente, que um raio caia. Isso não é previsível. Então, lá na culpa, a gente precisa da previsibilidade. É previsível que eu estou dirigindo e pode acontecer alguma coisa? Sim, por isso que eu preciso ficar ali atento ao volante. Princípio da confiança também está dentro da culpa. Quem cumpre seus próprios deveres de cuidado tem o direito de acreditar que terceiros também o farão. Quando a gente fala no princípio da confiança na culpa, a gente quer dizer o seguinte: se eu estou agindo de forma adequada dentro da lei, eu também tenho que imaginar que as outras pessoas também o farão. Quando eu passo num sinal verde, eu tenho a confiança que outras pessoas não vão bater no meu carro. Vejam, esse é o princípio da confiança. Então, eu posso agir de acordo com a lei dentro do princípio da confiança. Eu não preciso, a hora de passar no farol verde, ficar olhando para os dois lados para ver se alguém vai passar. Eu estou dentro da minha previsibilidade. Então, se acontecer alguma coisa, eu não respondo por nada, porque eu estou dentro do meu dever de agir. Isso vai trazer para nós o princípio da confiança. A não ser quando seja amarelo piscante, né? Aí a gente tem que ficar de olho ali, mas está sinalizado.
excepcionalidade da culpa. A gente já falou no comecinho da aula que a culpa é exceção. Vai estar escrito assim: salvo quando houver previsão expressa, ou seja, artigo da lei escrito, a conduta só é típica se praticada dolosamente. Nos crimes contra a vida, apenas o homicídio admite a forma culposa. Nos crimes contra o patrimônio, apenas a receptação. Nos crimes contra a administração pública, pública tem acento, somente o peculato admite forma culposa. Nos crimes contra a dignidade sexual, nenhum crime admite a forma culposa. Aqui foi só para ilustrar para nós, pessoal, que a culpa é exceção. Alguns crimes não admitem forma culposa. E se acontecer na forma culposa, não haverá punição. Porque para ter punição pelo crime culposo, é preciso previsão legal para isso. Vamos para as modalidades de culpa. A modalidade de culpa serão 3 modalidades. 3. Eu tenho negligência, que tem um acento circunflexo aqui. Negligência, imprudência e imperícia. O nosso cliente, ele pode agir dessas 3 formas, dessas 3 modalidades diferentes de culpa. Continua o crime sendo culposo, mas vamos ter que enquadrá-lo em alguma coisa. Quem que é o negligente? O negligente, falta de ação cuidadosa, ele foi negligente. É a omissão de uma cautela que o caso concreto recomendava. A negligência anterior à conduta. Exemplo, a pessoa vai viajar e não revisa os freios do automóvel. O negligente, aquela pessoa que negligencia, ele age com uma culpa que a gente chama de culpa omissiva. Ele deveria ter feito alguma coisa e não fez antes de praticar a conduta. Qual que é a conduta? Dirigir um veículo automotor sem freio. Por que está sem freio? Porque ele foi negligente e não verificou os freios antes de sair. Então, se aconteceu uma situação de um acidente, ele não conseguir frear, faltou um cuidado dele anterior a essa conduta, que foi trocar os freios. Ele está com um carro, com um pneu, que não sobe nem lagartixa nesse pneu. Ele tinha que ter revisto esses pneus, trocado o pneu de forma periódica. Se ele não conseguir frear por causa dos pneus, ele foi negligente na conduta dele. Então, sempre lembre que o negligente é aquela pessoa que não está nem aí, aquela pessoa que não está nem aí com o carro, ou aquela pessoa que está vendo que pode acontecer alguma coisa, ele não faz nada. Esse é um negligente. Ele deixa de fazer alguma coisa, ele é omisso. Esse aqui é o negligente. E olha, tanto faz se a pessoa for negligente, imprudente ou imperita. Ela está fazendo um crime culposo do mesmo jeito. A diferença aqui que a gente tem que estudar, que vai servir para nós, é que caso a gente seja o promotor de justiça que vai propor a punição contra essa pessoa por meio da denúncia, a gente vai ter que descrever qual foi a modalidade culposa dessa pessoa. E se a gente estiver defendendo a pessoa, a gente vai ter que saber qual foi a modalidade culposa para poder defender, dizer que não foi assim. Daí a importância que a lei mostra quais são os tipos de condutas diferentes e precisam ser descritas lá na punição, precisam ser descritas na denúncia para que a gente possa se defender. Imprudente. Quem que é o imprudente, pessoal? O imprudente é aquele afoito, aquele que faz as coisas sem medir as consequências. Ele quer o crime? Ele quer o resultado? Não, mas ele foi imprudente. Vamos ver o que é isso. Realiza uma ação perigosa. Esse é o imprudente. O agente faz algo que a cautela não recomenda. A imprudência é paralela à conduta. Então, enquanto a negligência ela foi uma conduta anterior, eu precisava ter trocado o pneu, não troquei, e depois eu fui dirigir, vejam, é anterior. No caso da imprudência, ela ocorre paralela à conduta, junto com a conduta. Eu estava dirigindo, mas eu acelerei mais do que eu deveria. Eu estou sendo imprudente.
Eu estou faltando um dever de cuidado aqui, estou sendo imprudente. Estou dirigindo com o celular na mão, estou sendo imprudente. Eu não estou tendo a prudência, o cuidado necessário. Essa aqui é a imprudência. Por fim, nas modalidades de culpa, nós temos a imperícia. Quando eu tenho esse prefixo in, eu estou negando o que vem depois, né? Como começa com P, esse in tem que ser obrigatoriamente com M. Imperícia. O que é o perito? Perito é aquele que sabe o que está fazendo, não é? Ele tem uma capacitação técnica para alguma coisa. Esse é o perito. E o imperito é aquele que deveria saber e não está sabendo fazer. Então, imperícia a gente vai chamar de culpa técnica. A pessoa tinha que ter essa habilidade, mas ela não tem, ou não age como se tivesse. Vamos ver o que é. Falta de habilidade técnica para o exercício da profissão. É a culpa profissional. Lembra que perícia significa aptidão para alguma coisa. Então, é a culpa profissional. Somente pode ocorrer no exercício de arte, profissão ou ofício que o agente está apto a praticar, mas não possui capacidade técnica, conhecimentos práticos e teóricos para tanto. Exemplo, todos os exemplos estão com motorista aqui, né? Exemplo, motorista de categoria E que não sabe dirigir carreta. Vixe, isso aqui, ó. Quando a gente recebe uma carteira de habilitação, está dizendo você está hábil a alguma coisa, você está apto a alguma coisa. Né? Quantas pessoas por aí que têm carteira de habilitação, mas é imperito, não sabe dirigir um veículo. Então, na verdade, aqui, essa imperícia, a gente vai aplicar aquelas pessoas que têm capacitação, porém não está agindo como se tivessem, né? Imagina um motorista de carreta que está lá pilotando a carreta dele e ele não está sabendo manobrar a carreta e atropela alguém. Ele foi imperito. Um cirurgião que vai lá e é um cirurgião plástico, vamos lá, vai lá colocar tudo no lugar, pega a barriga, corta, tá? E ele fura o coração da pessoa, né? Fura o coração. Ele tinha capacidade técnica para fazer isso? Ele tem habilitação para cirurgia plástica? Sim, mas ele agiu de forma imperita, ele furou o coração da pessoa. Então vejam aqui a culpa técnica. Ele queria matar aquela pessoa? Não, mas ele não agiu conforme a técnica mandava. Então, essas são as 3 modalidades de culpa. Lembrando que culpa sempre eu vou pressupor de uma falta de cuidado. Falta de cuidado. Ai, que susto. Eu fico dando exemplos cabrosos, aí toco o celular e fico assustado. Vamos só terminar aqui, aí a gente faz o intervalo. Espécie de culpa. Lembra no dolo que a gente tinha o dolo direto e o dolo indireto? Aqui nós vamos ter algumas espécies de culpa também. Nós vamos ter culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria e culpa presumida. Olha o tanto de culpa. Vamos uma por uma. Culpa inconsciente. Inconsciente, não tenho consciência de alguma coisa. Olha de novo o prefixo in, negando. O in está negando. Então, eu gosto de fazer isso porque só o nomezinho já dá para a gente extrair alguma coisa. O agente prevê o resultado, no entanto, o agente não prevê um resultado que, no entanto, era previsível. Na culpa inconsciente, é aquela pessoa que às vezes dá até um nervoso daquela pessoa, né? Poxa, tá previsível que isso ia acontecer. Lembra que a gente estudou que na culpa tem que ser previsível? Eventos extraordinários, não posso culpar uma pessoa. Mas nesse caso aqui, na culpa inconsciente, o que acontece? Tava na cara que aquilo ia acontecer, mas aquela pessoa não teve capacidade de notar isso, né? Ó, o agente não prevê um resultado que era previsível que isso acontecesse, né? Vamos pensar naquela pessoa que, olha só, aquela pessoa que está vendo que tem um fio desencapado, tá lá aquela tomada, sabe aquelas tomadinhas assim de luz? Tá lá a tomada
e aí ela puxa o fio para fora, ela não, uma hora eu vou arrumar. E se você encosta um fio no outro, abre um curto e dá choque. E ela tem um bebezinho engatinhando pela casa. Olha a situação, vê se não dá um nervoso numa pessoa dessa. E ela olha aquele fio desencapado assim e nem leva em consideração que a criança vai mexer ali. Com certeza essa criança vai mexer ali. E aí ela simplesmente larga e a criança vai lá e pum, se acidenta. Vocês sabem imaginam que a eletricidade ela corta. Vocês vão aprender medicina legal, né? Vocês vão pegar um livro de medicina legal e vão ver o que um choque elétrico faz com a pessoa. Corta a pessoa no meio. Então, a pessoa que toma um choque elétrico, né, pode parar o coração, enfim. Nessa espécie de culpa, essa mãe vai ser penalizada pelo que aconteceu com aquela criança. Mas nesse caso, a modalidade aqui vai ser culpa inconsciente. Por quê? Tinha previsão, qualquer pessoa estava vendo que isso podia acontecer, mas aquela pessoa mesmo não previu. Essa é a culpa inconsciente. Na culpa consciente, é o inverso. A pessoa prevê o resultado, opa, isso pode acontecer, né? Mas ela acredita que não vai acontecer. Ela tem uma fé inabalável. Ah, nossa, tem um fio desencapado aqui, pode ser que alguém tome um choque. Ah, não, mas ninguém vai tomar um choque, não. E se tomar, eu tenho um cabo de vassoura que eu consigo dar uma vassourada na pessoa para soltar ela do fio. Mais ou menos assim. Na culpa consciente, a pessoa sabe que pode acontecer, mas ela tem uma fé, ela acredita que ela pode evitar. Ou ela põe uma cadeira ali para que a pessoa não tome um choque. Veja, na culpa consciente, então ela sabe que pode acontecer, mas ela acredita que ela consegue evitar. Observação. Se o resultado é imprevisível, já falei isso, o fato será atípico, ou seja, não vai ter crime. Ninguém pode responder por ele. Não há crime sem dolo ou culpa. Compensação de culpa. O que é isso? Compensação de culpa. O direito penal brasileiro não admite a compensação de culpa, de modo com que o sujeito responderá ainda assim pelo resultado produzido, independentemente de eventual parcela de culpa da vítima. Olha isso, que interessante. O que é composição de culpas? No direito civil, quando os dois têm culpa, quando os dois agem de forma negligente, imprudente ou imperita, pode chegar naquela composição, naquele acordo, dizendo assim, vamos fazer assim, os dois estão errados, cada um com seu prejuízo? Sim. No caso da esfera criminal, não. A culpa vai prevalecer, mesmo se o outro também agiu com culpa. Vamos pensar que a pessoa que estava com o celular dirigindo e do outro lado, a pessoa também de bicicleta atravessando na faixa de pedestre também mexendo no celular. Nenhum estava nesse mundo. Os dois estavam em outro planeta pensando no celular. Aí acontece o acidente. Tanto o motorista tem lesão corporal, quebra o braço, como o ciclista tem uma lesão corporal, quebra o braço. Nesse caso, pessoal, houve duas lesões corporais de natureza culposa. Nenhum dos dois queria um resultado, mas os dois estavam sendo negligentes. Os dois, porque estavam mexendo no celular e era para estar prestando atenção. Dá para dizer cada um com seu prejuízo? Na esfera criminal, não. Na reparação civil, a bicicleta para consertar e o carro para consertar, tudo bem, cada um pode ficar com seu prejuízo. Mas na esfera criminal, havendo processo, né? Aí vamos ver se vai ter representação ou não. Cada um dos dois podem responder pelo crime de lesão corporal culposa. Então, compensação de culpa, cada um com seu prejuízo, lá na esfera civil. Na esfera penal, não. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Cada um responde pelo delito que praticou. Então, concorrência e compensação de culpa não cabe no direito penal. Aqui que é legal. Distinção, ou seja,
Diferença, né? Vamos pôr diferente aqui para ficar mais fácil na hora que vocês forem estudar. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Esse aqui eu vou deixar para depois no intervalo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês, já passou uns minutinhos. Pessoal, tudo bem com vocês aí? Estão acompanhando a aula? Estou falando muito rápido, vocês estão quietinhos? Alguma pergunta para mim até agora? Tranquilo, professor. Tá, Não, tá tudo bem. Vocês estão bem, gente? Vocês estão... Oi? Só vai ficar gravado uma parte que a senhora falou, merda! Qual parte, não vi? Teve uma parte que a senhora falou, merda! Gente, mas não é nem isso. O pior é eu falando mal da minha mãe e ela assiste isso aqui, né? Aí ferrou. Fui para casa da minha mãe esse final de semana, trouxe uma marmita, olha que beleza, comi a semana inteira. Aí se eu for lá de novo, ela não vai querer me passar a marmita pela janela, vou ficar só no miojo aqui, não dá, né? Vai ficar gravado, tem problema, tem problema. Então, eu vou fazer um intervalo aqui rapidinho e eu volto. E eu quero que vocês tenham dúvidas acerca do tema para passar para mim. A sessão da apostila é a 3.1, 3.2, eu acho que está ali. Nós vamos esgotar o tema da apostila. Estou trazendo de um jeito bem simples para vocês, para que vocês entendam. Então, às vezes eu estou falando, estou achando até que eu estou redundando muito. Se vocês acharem que eu estou explicando, reexplicando, explicando, reexplicando, vocês me avisem, porque é um tema complexo e eu quero trazer de forma mais simples para vocês. Beleza? São 9h38, 9h40. A gente volta às 10 horas, tá? Vou deixar aqui, vou tomar um cafezinho. Se tiver pergunta, vocês anotem as perguntinhas e a gente volta já, tá? Programa livre dá um tempo, volta já. Deixa eu colocar aqui no papel e nós voltaremos já. Cadê meu papel? Aí nós vamos falar que, ixi, depois da aula eu vou ter que falar um macete para vocês e esse macete tem palavrão. Aí, putz, como que eu faço? Eu vou ter que editar depois esse Temos vídeo. um grupo para isso, professora, no WhatsApp. No grupo pode falar palavrão, é? Pode. Vamos falar aqui. Peraí, vamos colocar aqui. Intervalo até... O segundo semestre que está assistindo já sabe do que eu estou falando. Até às 10 horas. Vou tomar um café, gente, e a gente volta já, tá? Beijo para vocês, a gente já volta. Agora ficou bem sinalizadinho. Deixa eu fechar aqui a câmera aqui e vou lá. Já voltamos.
Oi, pessoal, vamos voltar para a nossa aula. Estão todos bem aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode ser pergunta sobre a aula, pode ser pergunta da atividade. Importante é... Parece que deu errado. Estamos tentando reconectar você à reunião. Eita! Tá normal, professora. Gente, eu caí! Oi, galera, vocês estão me ouvindo? Estava falando aqui Sim. sozinha. Eu caí! Não, assim, caiu não. Não caí? Não caiu não. Não, a gente está ouvindo. Apareceu Não. aqui, tá tentando reconectar a reunião. Tá aparecendo um Aqui para mim apareceu que caiu sim. Importante estou bem, estou inteira aqui, estou inteira. Ô, professora, Oi! uma pergunta. No dolo, em relação a dolo, existe uma diferença entre querer e o desejo, não existe uma diferença entre eles? É assim, eu Não. querer uma coisa e desejar, por exemplo, assim. Fala para mim a diferença do que o querer e desejo são sinônimos. Não tem diferença. Assim, por exemplo, assim, eu querer matar uma pessoa, eu tô querendo, certo? Uhum. E eu tô assim, eu desejo que aquela pessoa morra, é diferente, não é? Não existe diferença. Entendi. Desejar, a gente deseja, então. A gente vai chamar isso de valoração paralela na esfera do profano. Nossa. É assim, Elisângela, quando a gente fala em dolo, a gente tem que associar o dolo à conduta. Se eu quero ou desejo, tanto faz, que a pessoa morra, mas eu ajo, a minha conduta no sentido de matar, nesse caso tem dolo. Diferente de eu ficar aqui na minha cabeça pensando que eu gostaria que ela morresse, né? Eu gostaria que morresse. Aí eu não estou tendo nenhuma conduta, entendeu? Nesse caso, eu tenho direito de pensamento absoluto. Eu posso pensar no que eu quiser. Agora, a partir do momento que existe esse desejo aliado a uma ação ou omissão, nesse caso, sim, aí eu tenho dolo sempre, então não tenho diferenciação. Mas enquanto ficar na nossa cabeça, na esfera da cogitação, do profano, aí ainda não tenho crime. Então, essa aqui é uma diferenciação importante, né? Quantas vezes durante o dia a gente não quer matar os outros, não é? Fala para mim. Sim, é que às vezes, né, professora, a gente vê muitos casos aí, que eu ouvi uma vez aí, o caso de um rapaz que ele tinha falecido, tal, ele foi morto e ninguém sabia quem era. Aí todo mundo começou a falar que uma outra pessoa falou assim, mas ela desejava que ele morresse, não sei o quê, entendeu? Mas isso não gera culpa para a pessoa, né? Não, o que pode gerar vai ser uma suspeita que aquela pessoa praticou o crime, suspeita. Mas aí precisa ter prova que foi ela que matou. Porque ela tem que ter agido com ação ou omissão. Não é só o fato de desejar, né? Imagina, eu faço um vuduzinho. Eu pego e faço um vudu do professor Renato. Eu pego um bonequinho, arranco o cabelo, tiro a pele, deixo ele branco, igual um papel, e eu faço um vuduzinho dele. Começo a espetar ele com ferro em brasa. Ô, professora. Pode falar. Então, você falou do motoqueiro que atropelou, né? A pessoa se joga na frente do motoqueiro. Aí ele não teve culpa porque ele estava na velocidade, né? Dentro do limite. Mas e se ele não tivesse dentro do limite da velocidade? Isso mudaria? Aí, o que acontece? Se ele tivesse agindo com negligência, imprudência ou imperícia, ele responderia por homicídio culposo. Lembra que a gente tem que verificar qual que é a chave do castelo, né? A conduta da pessoa. Se a intenção dele era fazer, eu tenho dolo. Se a intenção dele era não fazer, mas ele agiu de forma descuidada, aí eu tenho culpa.
Mas se ele estava agindo num dever, a gente chama de um direito permitido que nós temos. Dirigir é um direito permitido. Mesmo que envolva risco, eu posso dirigir, desde que eu faça com cautela. Então, o fato de eu estar dirigindo e eu estar mexendo no celular, qualquer coisa que aconteça, eu vou responder como culpada, porque eu estou me omitindo do dever de cautela. Mesmo que a pessoa tenha se jogado na frente. Então, o que aconteceria nesse caso, Débora? Ele seria indiciado por culpa e teria que provar, nesse caso, que mesmo ele mexendo no celular, a pessoa ia morrer de qualquer jeito, porque ele não ia conseguir parar. Agora, se eu provar e falar assim, olha, se ele não tivesse mexendo no celular, ele conseguiria desviar, porque ele estava ali atento, ele ia conseguir desviar. Nesse caso, ele não responde por nada, né? Mas mesmo pessoa se jogando, ele estando com o celular culposo, aí a gente vai ver o nexo de causalidade, né? O fato dele mexer no celular fez com que a pessoa morresse? Será que não tinha como ele fugir dessa responsabilidade? Será que não tinha como ele não fugir da responsabilidade? Desculpa. Mas mesmo uma pessoa se jogando na sua frente, a depender da distância, você consegue desviar. Se você está mexendo no celular, acabou. Aí você vai ter que provar que, apesar de mexer no celular, você não tinha o que fazer ali, entendeu? Vai ter uma complicação. No final, conseguindo provar que, mesmo mexendo no celular, não tinha o que fazer, ele vai ser absolvido. Mas, se ao contrário, o Ministério Público provar que o fato dele mexer no celular contribuiu para a morte daquela pessoa, ele responde por culpa. Então, vejam o que pode acontecer com uma pessoa que é imprudente na direção de veículo automotor. Por isso que eu falo para vocês sempre verificarem a conduta do réu. Se eu tive um caso que foi mais ou menos assim. Aconteceu, de fato, mas foi um acidente, né? Ninguém se matou, foi um acidente mesmo. E aí a pessoa só conseguiu que não fosse aberto o processo nem nada, ela foi absolvida, nem teve essa complicação do processo penal na vida dela, porque ela conseguiu provar que ela estava dirigindo de forma atenta. Se não, se tivesse um celularzinho ali, o processo ia rolar e ela ia ter que provar que o resultado aconteceria de qualquer forma, não teve nexo causal entre o uso do celular e o acidente. Esse aqui que é o tema polêmico. Beleza? Mais alguém? Põe o celular na coluninha. Tá, beleza, na coluninha do dolo eventual. Beleza, obrigada. Na coluninha do dolo eventual. Vamos falar agora da diferença de dolo eventual e culpa consciente. Oi, não ouvi. Você perguntou alguma coisa, Débora? Não, eu ia falar que ali embaixo, na coluninha do dolo eventual, está escrito Tisco, mas você vai chegar lá, então você vai perceber. Ah, tá bom. Olá. Peraí, deixa eu compartilhar a tela que eu estou vendo vocês. Eu não estou vendo a tela ainda. Vamos lá. Opa, ainda está escrito que está intervalo aqui. Deixa eu ativar o mudo de vocês. Vamos caminhando aqui, então. O Tisco! O que é Tisco? Tirei, vou tirar o Tisco já. Deixa o Tisco um pouquinho aí. Vamos lá. É aqui, pessoal. Atenção, atenção. Aqui que é o perigo para a nossa vida. Aqui que é o perigo para a nossa vida. Nós já estudamos as modalidades de dolo e as modalidades de culpa. Agora, para a gente internalizar esse estudo, a gente precisa perceber a diferença entre uma modalidade de dolo, que é o dolo eventual, e uma modalidade de culpa, que é a culpa consciente. Vamos lá. No dolo eventual, acho que vocês já ouviram isso na televisão em alguma vez na vida de vocês. O dolo eventual,
O agente prevê o resultado, né? Aqui, ó, a gente faz a previsão do resultado, mas assume o risco de produzir. Ele vai dizer assim, tanto faz. Eu imagino que posso matar, mas eu não vou parar a minha conduta. Se morrer, tanto faz. Esse é o dolo eventual. Culpa consciente. Ó, um é dolo, outro é culpa. Na culpa consciente, o agente faz a previsão do resultado, mas acredita que pode evitar. Qual que é a chave do castelo? A chave do castelo aqui. Nesse caso do dolo eventual, é o tanto faz. Tanto faz. Aqui, na culpa consciente, ó, ele não quer o resultado. Não quer o resultado. Não quero. Vou tentar não falar o palavrão aqui para vocês. Ele não quer o resultado. Olha só, vamos ver se vocês entenderam aqui. Vamos pensar naquela situação do racha. Pessoa atropelou e matou alguém fazendo racha. O que é racha? Disputa não autorizada de velocidades em carro, né? A pessoa vai lá, encosta no outro carro, aí o outro, fiquei puto com você, vou mostrar que meu motor é mais potente. Acreditem, tem gente que faz esse tipo de coisa, né? Imaginem eu com o meu carro que tem um motorzinho de dentista, querer apostar corrida com alguém na rua, né? Imagina só a situação. Mas tem gente tão retardada ao ponto de querer provar a masculinidade frágil dele, mostrando que ele consegue correr mais que o outro. Eu não consigo conceber uma coisa dessa, mas vamos partir do pressuposto que isso existe muito. E o pior, né? Tem pessoas que ficam em volta achando graça disso. Ó, tudo bem. Vamos lá. Se acontece dentro dessa disputa não autorizada a morte de uma pessoa, um ou outro mais desavisado, como por exemplo um repórter da televisão, vai dizer assim: houve uma disputa ilegal, dolo eventual. A pessoa assumiu o risco de produzir o resultado, já dá na cara que é um dolo eventual. Mas nós precisamos analisar outros pontos que a lei manda examinar. Vejam, imaginem numa disputa, eu dirigindo o carro. E aí eu vejo que tem um monte de gente em volta assistindo. E aí a minha intenção vai ser o seguinte: eu vou continuar, eu vou ganhar essa disputa, não interessa se entrarem debaixo do meu carro. Pode ser que entrem, problema da pessoa. Eu vou continuar acelerando porque eu quero vencer. Esse aqui é o dolo eventual. É o tanto faz, pessoal, tanto faz. É o Fzinho de... Não posso falar o palavrão, mas... né? Dane-se, pronto, lindo. Dane-se se isso acontecer. Não tô nem aí. Esse é o dolo eventual. Não vou parar de dirigir em alta velocidade, não importa se eu atropelo uma pessoa. Vamos para o outro lado, para a culpa consciente. Na culpa consciente, a pessoa está dirigindo e ele sabe que pode acontecer alguma coisa. Mas olha o pensamento dele. Não vai acontecer nada. Eu sou tão ótimo motorista, tão maravilhoso, que se alguém cruzar o meu caminho, eu consigo desviar. Eu acho que eu consigo impedir o resultado. Eu não quero a morte da pessoa. Olha na culpa consciente. Para mim é mais importante a vida da pessoa do que a disputa do racha. Então, se acontecer alguma coisa que não vai acontecer, mas se acontecer, eu consigo desviar. Vejam a diferença aqui. Então, se acontecer, o que a culpa consciente vai gritar? Danou-se, né? Putz, e agora? Aqui no dolo eventual é dane-se. Olha, eu consegui uma palavra para não falar palavrão. Dane-se e aqui danou-se. Olha só, por quê? Porque eu vou ver qual que é o espírito da pessoa. Então, qual que é a vontade da pessoa. Então, pessoal, quando a gente vai analisar se o caso concreto foi dolo ou foi culpa, eu não consigo analisar simplesmente pelas circunstâncias, ou seja, foi um racha, dolo eventual. Não. Isso vai ter um processo e dentro desse processo
precisa se averiguar se foi culpa consciente ou se foi dolo eventual. Se foi dolo eventual, a pessoa vai responder na modalidade dolosa. O crime vai ser pior para ele. Se for na culpa, vai responder de forma culposa. Mas isso, pessoal, vai ser analisado caso a caso. Não adianta a gente achar que um acidente de carro foi culpa consciente e se foi um racha, foi dolo eventual. Isso não existe na prática. Na prática, tudo vai depender da conduta daquela pessoa. É claro que ele estava numa situação proibida, mas isso já não pressupõe o dolo dele. Não pressupõe, não posso de antemão falar que foi dolo eventual, simplesmente porque ele estava na direção de um veículo automotor. Imaginem a seguinte situação, então. Estou eu passando, estou lá dirigindo o meu carro, esquece o racha. Estou lá dirigindo o meu carro e eu vejo o sinal vai fechar. Nesse caso, em vez de eu aguardar, diminuir, esperar o sinal amarelo e parar, está lá no amarelo, esperar o vermelho e parar, o que eu faço? Acelero, acelero, acelero. Para quê? Para passar rápido no semáforo. Ótimo. Então, nesse instante que eu estou acelerando, eu vejo que tem uma pessoa na faixa do pedestre ali para querer atravessar. Se o meu pensamento for, tanto faz, se ela atravessar e morrer, problema dela, eu vou continuar acelerando. Isso é o dolo eventual. Tanto faz. Eu prevejo o resultado, mas eu simplesmente ajo como se tanto fizesse para mim a vida daquela pessoa. Na culpa consciente, eu vou dirigir falando, eu vou acelerar, e se acontecer dessa pessoa querer atravessar, eu buzino na orelha dela, eu desvio, mas eu não vou matar, porque eu sou um exímio motorista. Olha a diferença, então, entre o dolo eventual e a culpa consciente, né? Para ficar bem claro para a gente, aqui, né, eu vou usar o dane-se. Ah, que bonitinha, não tô falando palavrão. Dane-se não é palavrão, né? E na culpa consciente? Aconteceu. Danou-se. Gente, estou orgulhosa de mim. Dane-se. Danou-se. Olha só, então, a diferença entre um e o outro. Não acreditem quando disserem para vocês que só pelo fato eu consigo analisar. Eu preciso saber qual que era a intenção do agente. Se a intenção do agente era tanto faz, dolo. Se a intenção do agente era, putz, olha o que aconteceu, ferrou, danou. Nesse caso, culpa consciente. E se cair para culpa, ele está bem feliz, vai dar tudo certo na vida dele, né? Essa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Vamos analisar aqui, pessoal, que são dois tipos penais diferentes, né? A culpa tem uma pena bem menor do que o dolo. Então, óbvio que na hora da defesa processual, o agente vai querer configurar que ele estava na culpa consciente. E o Ministério Público vai querer dizer que ele estava no dolo eventual. Quem conseguir provar, né, que vai ter a sentença favorável do juiz, né? Mas eu já vou dizer para vocês que geralmente, né, no caso de competição na rua e tal, difícil a pessoa provar uma culpa consciente, mas há a possibilidade, até porque a lei vai dizer exatamente isso, que eu preciso averiguar qual que era a motivação da pessoa. Essa aqui, então, é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Deixa eu passar aqui para o pré-ter-dolo e, havendo dúvidas, vão anotando aí que eu vou ajudar vocês e aí a gente vai olhar aqui o Código Penal. Pré-ter-dolo. Qual que é a dica para a gente lembrar desse raio de pré-ter-dolo? Vamos lá. Pré-ter-dolo. Lembra do tal do pretérito que vocês estudaram lá nos tempos verbais? Préter aqui vai significar passado. Então, esse préter de pretérito significa passado. Olha isso. Dolo no pretérito. O dolo foi no passado. Ele cometeu uma conduta, mas deu uma merda tão grande que foi pior do que ele queria. Préter dolo. O dolo estava no passado. O resultado foi culposo. Ó, a conduta foi dolosa, porém o resultado foi pior do que ele previu.
Então, a gente vai chamar de préter-dolo. Olha só, imaginem que o nosso cliente lá esteja numa discussão com um colega, e aí acalora a discussão, imagina os dois brigando por causa do campeonato lá, se o Corinthians tem mundial. E aí os dois começam a discutir de forma acalorada, e aí vai chegando perto do outro, o outro empurra, fala, sai daqui. No que ele fala, sai daqui, empurra o outro amiguinho, esse amiguinho se desequilibra e cai no chão. No que ele cai no chão, tem uma lança no chão e essa lança transfixa a cabeça dele. A pessoa que empurrou vai dizer assim, qual que era a intenção dele? Só de empurrar, no máximo uma via de fato, empurrei. Mas na hora que empurrou, a pessoa desequilibrou e morreu com uma lança transfixada na cabeça. Acho que não tem como vocês não entenderem esse exemplo. Aqui eu tive um préter-dolo. O dolo foi antes. Eu tinha dolo de empurrar, mas a pessoa morreu, ó. Aí tá aqui no artigo 19, vou ler para vocês já. Trata-se de um crime único, composto simultaneamente de dolo e culpa. Dolo na conduta e culpa no resultado. E aí nós temos o exemplo aqui. Lesão corporal seguida de morte. Um deu um empurrão no outro, ou deu um soco, para dar lesão corporal não pode ser empurrão, tem que ser soco. Dei um soco, eu queria agredir, pá! Só que desse soco a pessoa caiu, furou a cabeça ou bateu a cabeça numa pedra e morreu. Esse é o préter-dolo. Dentro da mesma conduta, eu vou ter aqui dolo e culpa. E aí tá mostrando aqui no artigo 129, uma lesão corporal com resultado morte. Vejam, qual que era o dolo daquela pessoa? Era de matar? Não, o dolo da pessoa era de ferir. A vontade dela era de ferir. Mas aconteceu a morte. Então vejam que o dolo de ferir se transformou em morte. O resultado foi inesperado. Eu não posso, então, condenar essa pessoa que empurrou por homicídio, porque a intenção dela não era de matar, a intenção dela era de lesionar, dar uma porrada. Então, ela vai ser condenada lá no préter-dolo. Existe um artigo especial para isso. Então, nesse caso aqui, nesse artigo 19, está querendo dizer o seguinte, desculpa, no 129, parágrafo 3º, eu empurrei uma pessoa, mas aconteceu alguma coisa e ela morreu. O resultado foi morte. Nesse caso, não vou responder por tentativa de homicídio. Tem um artiguinho próprio, que é lesão corporal seguida de morte. Deixa eu mostrar para vocês como que vai funcionar isso lá no Código Penal. Opa! E... deixa eu ir aqui... vocês estão vendo. Deixa eu ir lá para o artigo 18 aqui, localizar na página artigo 18. Ixi, mais fácil eu subir aqui com o cursor. 18. Aqui. Vamos ler. A aula de hoje foi até aqui, ó. Esses 3 artiguinhos. Vamos começar aqui. Diz o crime. O crime pode ser como? 1. Doloso. Quando a gente quis o resultado, olha o dolo direto. Quando a gente quis o resultado, né? Ele desejou o resultado, ele queria o resultado. Ou assumiu o risco de produzir. Lembra o tanto faz? Tanto faz, assumo o risco. Não quero o resultado, mas se vi, tanto faz. Esse é o crime doloso. Quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou quando assumiu o risco de produzir, dolo eventual. Ou culposo, tenho 2 aqui, artigo 18, inciso 2. Crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Olha as modalidades de culpa. Imprudência, paralela à conduta, ele foi afoito, acelerou demais o carro. Negligente, foi um comportamento descuidado. Antes da conduta, ele devia fazer alguma coisa e não fez. Ele foi displicente, ele foi negligente. Ou imperícia, ele devia
saber fazer o que ele estava fazendo, mas ele não sabia fazer. Então, na culpa, eu tenho um tratamento descuidado. Pode ser imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Aqui está dizendo que todos os crimes são punidos a título de dolo, salvo se tiver escrito que pune também na modalidade culposa. Então, quando o crime é feito a título de culpa, a gente precisa ir lá no artigo ver se tem punição para o culposo. Se não tiver punição para o culposo, não há crime. Igual eu falei para vocês que não existe furto culposo, não existe estupro culposo. O préter-dolo, agravação pelo resultado. Pelo resultado, que agrava especialmente a pena, só responde o agente se o tiver causado ao menos culposamente. Esse daqui é o préter-dolo. É o préter-dolo. O que significa? Iniciei uma conduta e houve um agravo dessa culpa. Para que essa pessoa responda pelo crime, a conduta deve ter se iniciado ao menos culposamente. O que ele quer dizer? Está querendo dizer o seguinte, pelo menos uma falta de cuidado você tem que ter, senão não vai ter culpa. E aí, nos crimes préter-dolosos que estão dispostos no nosso Código Penal, e o exemplo é aquele do artigo 129, a pessoa inicia de forma dolosa e termina de forma culposa. Então, quando o resultado é pior do que o esperado, a pessoa vai responder. Mas aí eu vou olhar lá no artigo penal que essa punição não vai ser tão grave quanto a punição do crime doloso. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ir lá no artigo 129. Para vocês terem uma ideia, que é uma coisa muito interessante, cai em tudo que é concurso público. Tudo que é concurso público. Baixo. Cai em tudo que é concurso público. Vai dizer assim, eu já vi uma prova de concurso falando assim, os crimes que vão para o tribunal do júri, são os crimes dolosos contra a vida. A gente vai aprender isso em processo penal quando estiver estudando regras de competência. Quais crimes que são julgados pelo tribunal do júri? Os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida que nós temos? Nós vamos ter homicídio, nós vamos ter infanticídio, auxílio, instigação ao suicídio, à automutilação, e também o crime de aborto. Homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio, auxílio ao suicídio, e instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e o aborto. Esses 4 crimes são julgados pelo tribunal do júri, não vai ser o juiz quem vai julgar, vão ser os jurados. E aí a pergunta que geralmente vem é essa: lesão corporal seguida de morte vai para o tribunal do júri? Vejam que é um crime que resultou morte. No frigir dos ovos, como a gente diz, né? Teve uma morte ali no final. Será que ele vai para o tribunal do júri? Lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzir. Está dizendo, olha, teve morte, mas a conduta não evidencia que o dolo era de matar. Nesse caso aqui, o dolo foi só na hora da prática da conduta. Eu empurrei ou eu dei um soco, essa pessoa veio a morrer. Nesse caso aqui, pessoal, não vai para o tribunal do júri. Quem vai julgar vai ser o juiz da vara comum. E por quê? Porque o dolo não era de matar, o dolo era de lesão, no caso da lesão corporal seguida de morte. Então essa daqui é uma pegadinha clássica de concurso. Lesão corporal seguida de morte não é crime doloso contra a vida porque ele é préter-doloso. O dolo estava no passado e esse passado evidencia que o dolo dele era de lesionar e não de matar. É uma coisa bem interessante esse tal de préter-dolo. Pessoal,
Voltei aqui. E aí? Ok com o nosso elemento subjetivo do tipo? Vocês acharam difícil? Ô, professora, mas aí no caso do pré-dolo, aqui que eu estou vendo aqui no artigo, é prisão de reclusão, né, de 4 a 12 anos? Sim. De qualquer forma, a pessoa, assim, ela vai cumprir esse tempo aí. Sim, de 4 a 12. Por Uhum. quê? Porque ele se pôs numa. O dolo dele era de lesão. E veio acontecer a morte. Então, não vai responder com homicídio, que o homicídio é de 12 a 30. Homicídio doloso, né? Qualificada de 12 a 30. Vejam que a pena é menor. Se ele vai responder pelo crime préter-doloso. Préter-doloso. Tá. Então, na aula de hoje, vocês tinham que entender a diferença que existe entre o crime doloso e o crime culposo. Acho que deu para vocês entenderem essa diferença entre dolo e culpa. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre a teoria do tipo, erro de tipo, e também vamos ver se eu consigo falar sobre o iter criminis, caminho do crime. Vai ser super legal. Então, estudem a sessão, acho que deve estar na 3.2, 3.3, por ali. Eu estou seguindo por temas aqui para vocês. Então, já falamos de dolo, vamos falar do erro de tipo, e depois, na próxima, a gente ainda tem, mas pelo menos 3 aulas até encerrar nosso bimestre, que as provas são em junho. Então, maio a gente tem inteirinho ainda para a gente fazer, vai dar tempo de passar todos os temas para vocês. Espero que sejam presencialmente, ainda vamos aguardar aqui qual que vai ser o parecer da faculdade acerca do retorno das aulas. Quando eu tiver alguma notícia, eu passo para vocês. Dúvidas quanto ao dolo e culpa, pessoal? Peço para que vocês estudem lá na apostila a diferença de dolo e culpa, as modalidades, vão ter algumas classificações que eu não falei na aula, mas que é importante que vocês deem uma lida e aí tragam essas dúvidas aqui para as próximas aulas. Lembrem que vocês precisam sentar para estudar a matéria. Matéria penal é base para nós. E não tendo nenhuma dúvida, eu encerro aqui, desejando ótima semana para vocês e a gente se encontra na terça-feira que vem, e a hora que vocês precisarem, podem me chamar no WhatsApp, estou aí à disposição de vocês. Um beijo para todo mundo, boa semana. Tchau, professora. Tchau, Boa meu semana. amor. Boa semana. Oh, tchau, gente. Tchau. Parar a gravação aqui. Daqui a pouco eu